Vamos então ao nosso segundo vídeo, que vai falar sobre política e igreja. Preciso trazer a definição de política para vocês, primeiramente. Política é a ciência, a arte da negociação honesta. O termo tem origem grega, politica, uma derivação de polis, cidade, que designa aquilo que é público. É uma forma de negociação honesta, da coisa pública. Tá entendendo? Honestidade política. Tá? Então é possível fazer política de forma correta, honestamente. Mas existe a vulgarização da política, que é a politicagem. Essa politicagem é feita de acordos às escondidas, barganhas, onde geralmente apoio vem em troca de indicações para cargos, apoio em outros pleitos e muitos outros atos ilícitos que corrompem o processo democrático. Tudo isso acontece por debaixo dos panos, de forma escusa, em sigilosos encontros. A politicagem é feita de contradições, onde aliados momentâneos se deparam com um choque de interesses e de linhas de condutas e posturas. Política tem a ver com autoridade, com ciência, com poder de escolha, ao que interessa e é melhor para o coletivo, com a representação de grupo. A política e política correta é honesta, de interesse do povo. Muito bem, entendendo essas definições, temos nós encontramos política na Bíblia Sagrada, encontramos política tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e a gente traz para os nossos dias a chamada política eclesiástica. Existe também dentro da igreja política eclesiástica. A política boa, que é para o interesse da igreja, para uma para realmente buscar a organização de forma honesta da estrutura eclesiástica. Mas temos também politicagem eclesiástica dentro da igreja. Vamos então ver a politicagem de uma forma geral fora da igreja. É o que a gente vê hoje em dia no nosso cenário brasileiro. Né? É a busca pelo dinheiro, né? A busca pelo poder do status, a busca pela força que a pessoa adquire para talvez atropelar alguém, buscar coisas que a ele não pertencem, mas está ali a ganância sendo um dos pilares da motivação para se envolver na política, na politicagem. Então a gente percebe política, pessoas que praticam uma política de forma boa, que é uma minoria no país, vou te falar, é uma minoria no país. Uma política, estou falando a política geral. As pessoas, ao invés de se envolverem com a política, que ela é boa, eu e você somos ser politicamente sociáveis. Precisamos estar envolvidos, inseridos. Porque se o povo elege, coloca pessoas ruins, o povo vai gemer. E não tem jeito. Se for eleito, vamos ter que engolir. Tá? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Nada de ficar omisso, isentos disso aí. Nós temos as nossas obrigações de ir lá e cumprir no dia da eleição, fazendo a nossa escolha. Se vai ser eleito a nossa escolha ou não vai, aí já é outra coisa. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Você se ausentar, se eximir, não querer se envolver, você vai estar automaticamente beneficiando os ruins para governarem a nação. Né? Passamos recentemente, há poucos dias, pelo pleito municipal, prefeitos e vereadores. Meu Deus, o que você ouve de histórias de distribuição de dinheiro, pagamento de gasolina em troca de adesivação em carro, pagamento de quantia para que no dia da urna lá vote naquele candidato. É um pagamento de uma conta de luz, é o pagamento de um milheiro de tijolos. Olha só, eu vou te falar, ainda que você tenha
necessidades. Você não pode se vender, não pode se colocar nessa condição. Ah, não, mas Deus está me abençoando, está usando ele para me ajudar para pagar uma continha de luz, eu vou ajudar. Está errado. Se eu quero fazer o bem, eu vou fazer com alegria. Eu não vou ficar querendo usar de formas escusas para me beneficiar. Não, eu quero fazer o bem, que a minha mão direita faça e a minha esquerda não saiba. Ou que a minha mão esquerda faça, a minha mão direita não saiba. Né? A gente não precisa ficar, né, trazendo holofote para aquilo que a gente faz. E talvez, né, fazendo coisas em troca de algum benefício. Está errado. Está errado. Né? Mas culturalmente o Brasil, assim, por décadas, ficou cancerígeno com relação às práticas criminosas politiqueiras no país. Né? É um tal de vender, comprar voto das pessoas, de se aproveitarem da desgraça alheia, né? E não resolve um problema. Fica falando de saúde, falando de educação, né? E não resolve um problema e tendo condições, né? Mas está ali enganando o povo. Aí eu te pergunto, essa é uma realidade que a gente vê todos os dias? É uma realidade. A gente precisa, como igreja, participar e ensinar os nossos membros a fazerem, não ensinar e indicar o candidato, não. Isso aí está errado. Eu estou falando de instruir para que eles façam a escolha de um candidato com as características necessárias para a atividade de político. Então, a liderança tem essa responsabilidade, mas não ficar abraçando candidato, não ficar colocando em púlpito. Né? E aí eu já estou indo para o lado da politicagem eclesiástica, né? Que é o envolvimento da igreja, né, com essas ações de política, que acaba contaminando o povo, a igreja de uma forma geral. Muito bem. Igreja e política. Vamos então pensar melhor. É a igreja que desempenha um papel de chegar onde o governo não chega. Ações sociais, cestas básicas, ajuda com roupa, medicamentos, pagamento até de algumas despesas de conta de luz, de água, gás, né, para ajudar a pessoa para não passar pela penúria. A igreja está ali para fazer o seu papel social, mas não em troca de benefícios, não em troca de apoio, não em troca de dinheiro ou de benefícios de político, não. É para fazer o bem. Por isso que o povo dizima e oferta, para que o líder administre bem a obra de Deus, a coisa de Deus, e aplique da melhor forma possível. Não é para fazer outra coisa, senão para a glória de Deus. Tá, ok? Durante muitos anos, a religião possuía um papel determinante na política, de tal forma que o Estado e a Igreja se fundiam em uma única estrutura. Porém, no século XVI, com a Reforma Protestante, rompe essa ideia de fusão e desperta a busca pela verdade nas Escrituras, fomentando o grito de liberdade, de democracia, possibilitando ao mundo alcançar modernidade, o respeito e igualdade. Né? Realmente, com a Reforma Protestante, as coisas clarearam para a gente, para o cristianismo no mundo. E o povo começou a pensar, a falar, a agir, a fazer suas escolhas e tudo mais. O cristianismo nos conduz a pensar dessa forma, com liberdade, falando a verdade, com honestidade. Você percebe que para nações que buscam o poder, a supremacia do Estado, eles veem o cristianismo como um adversário. Por isso, algumas nações comunistas oprimem os cristãos, destroem igrejas, porque o cristão ele é aquela pessoa que se pauta, se firma na verdade e não aceita qualquer coisa. E para um governante isso não é legal. Então, por isso oprimem o cristão, né? Querem suprimir o cristianismo no mundo. Mas não vai acontecer. Quanto mais bate na igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais tenta desestabilizar o cristianismo, mais
a igreja cresce. Graças a Deus por isso. Muito bem. Então, pensando nisso, vamos então olhar para dentro da igreja uma politicagem eclesiástica. É possível acontecer? Vamos lá. Consagração de pastores. Você vai para os quesitos de se consagrar um pastor, marido de uma só mulher, que seja honesto, íntegro, tenha o preparo, a qualificação necessária, teologicamente falando, para poder cumprir a sua missão, aquilo que foi dado na sua mão para fazer. Né? Você naturalmente observa a pessoa que é chamada, ela busca o preparo, ela é reconhecida pela igreja, a pessoa sente o chamado de Deus. E dessa forma, o líder com o corpo ministerial vai lá e designa, nomeia, consagra o pastor. Mas esse seria o correto, né? Pela capacidade, pela desenvoltura, pela habilidade. Mas o que nós temos visto hoje é aquela consagração politiqueira, eclesiasticamente falando, onde o bajulador vai, onde o capachão, né, vai, o cara que, eu já vi muito disso, né, o cara que faz favores, o cara que dizima mais, o cara que traz benefícios maiores para a igreja. Então você vê que não é a qualificação, mas é o que a pessoa tem a oferecer é que conta para uma possível indicação ministerial. Eu já ouvi também situações em que, agora envolvendo políticos, né? A igreja se juntou, elegeram um candidato, e aí o candidato, por conta do acordo feito com os líderes e os liderados, aí o candidato tinha que distribuir dinheiro, cargos, sem as pessoas trabalharem. Isso aí, além de ser imoral, é criminoso, tinha que ser preso quem pratica tais coisas. Esse negócio de ficar aí recebendo dinheirinho do governo para não trabalhar, tinha que ser preso, denunciado. Para vergonha do evangelho tinha que ser mais... Não para vergonha do evangelho, melhor dizendo, mas essas pessoas dentro da igreja tinham que ser desmascaradas, sim. Está errado. Mas práticas indevidas, desnecessárias. Assim, causa repugnância algumas práticas. Né? Eu, como pastor, né, dizer, olha só, nós vamos apoiar você, membro da igreja, ou um outro político qualquer, diz, mas você tem que garantir um cargo para o meu filho, um cargo para minha esposa, um cargo para o meu irmão. Tá errado isso. Quem deu autonomia a esses líderes pastores para fazerem isso dentro da casa de Deus, fazer da casa de Deus casa de comércio, uma bagunça, eclesiasticamente falando, politicagem dentro da igreja. Não, quer ser diácono, não é pela qualificação, mas pelo que você pode oferecer, a forma como você é bajulador, você segue na risca aqui, puxa-saco, então você vai seguir aqui a sua carreira eclesiástica. Mas se você não fizer, né, então tá colocado de lado. Né? E, enfim, é o que acontece muito. Então a gente se preocupa muito com o desenrolar, a participação da igreja no cenário político, porque traz benefícios, mas também traz malefícios. Escândalos que você vê, por exemplo, se pastor Everaldo da Assembleia, eu sou assembleano, mas o cara, em nome da Assembleia de Deus, foi preso, não foi julgado, não foi condenado ainda, mas há indícios que mostram isso, apontam. Meu Deus do céu, não é só ele não, outros. É uma vergonha, tem gente que pega propina, ainda faz oração. Agradece, Deus abençoe esse dinheiro. Pelo amor de Deus, falta de uma coça. Mas realmente, é literalmente o que eu estou falando. É uma coça santa para ver se a pessoa toma vergonha na cara. É brincadeira isso. Né? Então, tem causado muita tristeza
né, vendo no cenário brasileiro a movimentação política e a participação da igreja, né, da igreja não, a participação de lideranças eclesiásticas, porque a igreja é a política, a igreja espiritual, a igreja lavada e remida, ela é a política. Mas para aqueles que exercem atividades na liderança, eles podem fazer uma associação e, enfim, para esses caras, vou te falar, para esses caras, essas lideranças eclesiásticas que se associam à política para se beneficiarem financeiro, com poder, com autonomia, eles esperam tudo menos o céu. Eles esperam tudo menos o arrebatamento da igreja. Estão esperando multiplicação de seus bens materiais, mas não esperam a volta de Cristo. Infelizmente, né, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Quando o dinheiro coloca espalha na mesa, muitos vão ficar por causa do dinheiro, do Deus Mamon. As pessoas, por causa da sua ganância, não herdarão o reino dos céus. Vai com título de pastor, de evangelista, de apóstolo, de não sei o que mais. Vai ficar tudo para ir, ó. Por quê? Porque fizeram a escolha errada. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, você tem que vencer. Você tem que militar, combater o bom combate, tem que seguir a sua carreira, ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. A gente não pode se eximir de nossa responsabilidade. Temos que fazer o melhor. E se nós tivermos um governante ruim, ímpio, nós vamos sofrer, mas Deus não deixará de ser Deus. Deus não deixará de ser o Senhor da nossa vida. Fiquem tranquilos. Nós estamos nas mãos de Deus. Não somos perseguidos no nosso país, mas poderemos ser. Muitos, através da perseguição, negarão a Cristo. Abrirão mão da sua fé para permanecerem nas suas vidas de deleite. Eu tenho convicção de minha fé. Você precisa ter convicção e ensinar isso para a sua igreja. É ter convicção de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem riqueza, nem a pobreza, nem altura, nem profundidade. Nada nos separará do amor de Deus. Vamos seguir avante, marchando em Cristo Jesus, acreditando que o maior de fato vai estar por vir. Tá bom? Então, recapitulando, política, ela é boa quando é feita de forma honesta. Com desonestidade é politicagem e isso destrói. Por causa da corrupção humana, né, o povo acaba sofrendo, né, por causa da ganância, o dinheiro é desviado. Quer ver um exemplo? Como o povo está contaminado pela corrupção, né? Elegeram um governante que está aí se candidatando à prefeitura de um município do estado do Rio de Janeiro. Tem outro lá em São Paulo. Mas eu estou falando do Rio de Janeiro. O cara eleito ficou rico. Foi um tal de desvio para lá, desvio para cá, acusação para lá, uns presos, outros não. Fotos, festividades em outro país, comemorando dinheiro, propina. E o povo está elegendo de novo. A maioria dos cariocas estão escolhendo de novo. Aí eu te pergunto, não é o povo que está contaminado? Fazendo escolhas erradas? É isso aí. É você olhar, por exemplo, eu não encontro parâmetros bíblicos para olhar e ver um cristão comunista. Né? Como é uma senhora também que se autodenominou das Assembleias de Deus e que usava da Bíblia para dizer que se precisasse usar armas iria para a guerra no país, no Brasil. Comunista. Está errado, tem muita coisa que precisa ser ensinado dentro da igreja. E o que você está fazendo?
O que você está planejando para a sua igreja? O que você está pensando para o seu povo? Ensine. O povo erra por falta de conhecimento. Mas se você gera conhecimento para a sua igreja, erros vão ser minimizados ou extinguidos até, mas né, não tem como mudar todas as cabeças, mas pelo menos minimizados. A gente precisa fazer a nossa parte, cumprir nossa missão integralmente de ensinar, tá ok? Então, eu realmente fico indignado com algumas práticas imorais por aí, tá? Eu não posso, como líder eclesiástico, vender os votos do meu rebanho. Como é que eu vou fazer isso? Não, não. Eu vou, vem cá, político, abraço o cara, ó, a minha igreja vai votar em você. Em troca eu quero alguma coisa, tá? Mas a minha igreja, o pastor tem essa autonomia para fazer isso? A minha igreja? Não, não. Aí leva lá no púlpito, leva em Santa Ceia, apresenta e coloca sentado lá na frente, como se fosse, pelo amor de Deus, pessoas importantes, proeminentes. Eu sei que você tem que valorizar em algum momento de solenidade, dar reconhecimento a quem exerce atividade política, mas não mais do que o necessário. Mais do que isso, já está indo para a imoralidade, para a ética não cristã, ou, ou uma prática antiética. Tem que colocar limites. Meu Deus do céu. Eu quero então encerrar a nossa quarta aula. Quero agradecer a Deus por vocês me ouvirem durante esses vídeos. Eu estou aprendendo a fazer vídeos. Eu não tenho equipamentos, eu não tenho um escritório para poder fazer algo mais sofisticado para ser colocado em vídeo, produzido vídeos e ser colocado no YouTube. Gostaria de fazer melhor, tá? Então eu utilizei, na verdade, os vídeos feitos para batermos um papo, uma conversa, né? Como se eu estivesse trocando de fato palavras com vocês. Deus abençoe a cada um. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, podem ligar para mim, passar mensagem no WhatsApp, interajam no grupo. Estou disponível para ajudar vocês no que precisar. Não sou o dono da verdade, mas busco sempre pautar a minha vida na verdade bíblica sempre, tá ok? Entreguem os trabalhos, cumpram aí as exigências, que uma delas é assistir os vídeos. Estou vendo lá alguns vídeos com poucas visualizações. Eu estou acompanhando, tá? Então vocês têm até, vou deixar prorrogar por mais uma semana para dar tempo de vocês visualizarem tudo com calma, com tranquilidade. Deus abençoe. Eu quero terminar com uma oração. Uma oração e impetrar a bênção apostólica. Tá? Não sei quais são as suas necessidades. Eu orei no início, mas também vou lembrar e orar de novo, para que Deus te cure, te abençoe, abram portas onde não existam. Talvez o recurso financeiro esteja escasso, mas Deus vai te dar vitória. Eu creio nisso. Se há algum conflito familiar, Deus cuida da tua casa, da tua família. Não se preocupe, não se desespere. Deus não deixou de ser Deus. Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Vamos orar então. Deus amado, nós te amamos, nós te adoramos. E eu quero lhe pedir a tua bênção para os teus filhos. Abençoe-os, Senhor, nesta noite, que eles possam ser alcançados pelo poder da tua palavra, que o Senhor se revele como Jeová Rafa, o Senhor que sara as enfermidades. Talvez a necessidade seja de provisão, que o Senhor se revele como Jeová Jireh, o Deus provedor. Dê provisão aos teus filhos, não falte o alimento, não falte o dinheiro para o pagamento das suas necessidades, do pagamento de suas contas. Mostra a tua glória, ó Deus. Eu quero lhe pedir também pela família, pelos filhos, pela esposa, pelo esposo.
Ai, meu Deus, que não falte a comunicação, o amor, a parceria, a amizade dentro de casa. Que o teu poder seja manifesto para a glória do teu nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Quero desejar vitória para vocês. Estamos passando por esse momento de pandemia e estamos tirando lições para a nossa vida. Vamos ficar mais unidos com os nossos familiares, a dizer que ama, tenha parceria, cuidado, zelo para com a sua família. Estejam sempre unidos para a glória de Deus. Isso faz bem. Vou impetrar a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos que estão aí em casa, no seu escritório, no seu lar, se fiquem na paz aguardando a volta de Cristo. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe vocês. É uma honra esse humilde teólogo poder compartilhar do pouco conhecimento que eu tenho com vocês. Vitória em Cristo Jesus.